O que é a primeira ressurreição? Bem, olha só. A primeira ressurreição, ela não é um evento, tá? Nossos irmãos pós-tribulacionistas acreditam que ela seja um evento que vai acontecer uma vez só. A primeira ressurreição, ela é uma modalidade. Como assim? Deixa eu explicar. Eu vou explicar primeiramente pela colheita de Israel, como é que funcionava. E daí eu vou ligar os termos bíblicos. Lá em Levítico 23, você vai ler como é que funcionava a colheita de Israel. Era as primícias, depois a colheita e por último o rabisco. O rabisco era o que ficava, não era cegado os cantos dos campos. Ficava a colheita, se completava e ficavam alguns frutos da terra para que o estrangeiro pudesse se alimentar. Então eu quero que você entenda que isso tem uma ligação muito grande com a primeira ressurreição dos salvos que vão herdar a vida eterna. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios 15, 20, que Jesus ressuscitou e se fez assim a primícia dos que dormem. Na primícia, o sacerdote agitava um molho de cevada diante do Senhor. Isso acontecia 50 dias antes de a colheita começar propriamente dita. E ele estava dizendo profeticamente que toda a colheita pertencia a Deus. Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. É o primeiro a ressuscitar incorruptivelmente. A igreja, e aí esse texto está em 1 Tessalonicenses 4,16. Os que vão ressuscitar, todos aqueles que partiram para a eternidade antes da vinda de Jesus e hão de ressuscitar no dia do arrebatamento. Então esses são a colheita. E o rabisco são os que irão ser salvos durante a grande tribulação. Então o rabisco, ele é um povo que vai ser salvo durante a grande tribulação. Por isso lá em Apocalipse, eu estou com o texto aberto aqui, capítulo 20 e versículo de número 4, diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram durante os 1000 anos. Ou seja, esses irão ressuscitar antes do milênio, no fim da grande tribulação, depois que Jesus julgar o anticristo e o falso profeta. Esses irão ressuscitar para reinar com Cristo, junto com a igreja. Aí se cumpre as 3 fases da colheita. Dentro do termo, ou do texto do Novo Testamento, quando vai se falar da primeira ressurreição, se usa o termo ekton nekron, que quer dizer dentre os mortos. Não é ressurreição dos mortos, é dentre os mortos. Sempre que se fala da ressurreição dos salvos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ekton nekron. Então, no Antigo Testamento, Daniel ele vai falar de uma ressurreição, uns para a vida e outros para a perdição. João 5 também, Jesus está falando, João 5 lá pelo versículo 25 em diante, 22 em diante, Jesus está falando de uns para a vida e outros para a vergonha eterna. O que acontece, queridos? Tanto em Daniel quanto em João, o objetivo não era explanar o assunto. Quando se explanou esse assunto? A partir das cartas, das epístolas paulinas e das epístolas gerais e no Apocalipse. Então agora nós conseguimos, quando todo o cânon bíblico se cerrou, agora nós conseguimos ter uma visão panorâmica de como vai acontecer a ressurreição. Então a primeira ressurreição não é um evento, é uma modalidade. Começou com Jesus, passa pela igreja no dia do arrebatamento e por aqueles que depois do arrebatamento irão se converter a Jesus e vão ser salvos e irão ressuscitar para reinar com Cristo. Esta é, em suma, claro que o assunto é grande, mas essa é, em suma, a primeira ressurreição. Deus abençoe, em nome de Jesus. Essas são as respostas para as perguntas que os irmãos me enviam.